Esse é o terceiro e último vídeo dessa série que trata sobre o registro do farmacêutico hospitalar no prontuário do paciente. Nesse vídeo, vamos falar sobre a estrutura e uma estratégia para registro. Antes de falar sobre a estrutura do registro, vamos retomar o conceito de prontuário como uma ferramenta de comunicação entre a equipe multiprofissional e entre a própria equipe de farmácia clínica. Como o prontuário é composto pelas informações referentes ao cuidado, é possível identificar no registro dos profissionais as circunstâncias reais ou prováveis que levaram o paciente à internação, os cuidados já prestados, as percepções e expectativas da equipe, da família e do paciente e o plano de cuidado que está sendo adotado. Até aqui, tudo certo. O prontuário, visto por esse prisma, é uma excelente ferramenta de comunicação. Porém, quando a informação necessita ser repassada diretamente a um profissional ou a toda a equipe, o prontuário não deve ser eleito como o recurso mais efetivo. Por exemplo, no caso de um paciente que esteja com restrição de volume por alguma complicação renal, o farmacêutico irá realizar os cálculos para que os menores volumes sejam administrados na terapia infusional, além de revisar a necessidade de ajuste dos medicamentos prescritos. Feito isso, o farmacêutico deve contatar os demais profissionais envolvidos no cuidado do paciente. Neste exemplo, a equipe médica e de enfermagem deve ser comunicados de forma verbal. Em situações como a exposta, o farmacêutico não deve registrar no prontuário do paciente um comunicado para a equipe informando que realizou a avaliação da terapia medicamentosa para um paciente em regime de restrição hídrica. Ele deve contatar a equipe, expor os benefícios da adoção das medidas apresentadas e só após realizar o registro. É importante lembrar que a Resolução número 555 de 2011 reforça que o farmacêutico deve discutir o caso do paciente com os profissionais diretamente envolvidos, e somente após documentar o desfecho no prontuário. Mesmo que a intervenção seja parcialmente aceita, ou se as mudanças propostas não forem aceitas pela equipe, o farmacêutico deve registrar o plano de cuidado para este paciente a partir da discussão com a equipe. O registro é a declaração do serviço profissional. Neste caso, o farmacêutico pode descrever os volumes reduzidos para cada medicamento e as doses ajustadas. Porém, é importante descrever o serviço prestado e os encaminhamentos realizados, a avaliação e a revisão da farmacoterapia com a equipe, e as metas, o plano de cuidado traçado pelo farmacêutico, o que avaliar nas próximas horas ou dias, quais exames acompanhar e o que pode se esperar após a implementação da intervenção proposta. Como estratégia para registro em prontuário, vamos apresentar a metodologia SOAP, também conhecida como SOIC. Esse modelo de raciocínio clínico é bastante difundido entre os profissionais de saúde e foi apresentado em 2011 pela Sociedade Farmacêutica da Austrália como um modelo para documentação da atividade clínica pelo farmacêutico. As siglas SOAP e SOIC representam subjetivo. São as observações que não podem ser mensuradas. Podem ser a percepção de outros profissionais de saúde sobre o paciente que não foram observadas pelo farmacêutico, ou declarações do paciente em relação à descrição de quaisquer sintomas que ele possa estar experimentando. Objetivo. São observações baseadas em sinais ou sintomas que são realmente observados ou medidos pelo farmacêutico, ou ainda podem ser mensurados, como exames laboratoriais e sinais vitais. Avaliação ou impressão. Nesta parte do registro, é descrita a avaliação ou a impressão do farmacêutico relacionada às observações subjetivas e objetivas, incluindo a identificação dos problemas relacionados a medicamentos observados na análise da terapia medicamentosa, quando existirem. Plano ou conduta. Aqui devem ser descritos os encaminhamentos realizados, quais as ações ou intervenções realizadas pelo farmacêutico para sanar ou minimizar os problemas relacionados a medicamentos, as metas a serem perseguidas durante o tratamento e as melhoras clínicas esperadas após a implementação das intervenções propostas. Além disso, podem ser descritos os exames que devem ser monitorados para analisar a evolução clínica do paciente ou da farmacoterapia. Para exemplificar,
Digamos que o paciente João Silva refere complicação renal prévia e está internado há 5 dias em uso de vancomicina para tratamento de uma infecção por Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Houve aumento dos valores de creatinina sérica do dia 1 para o dia 5 de internação. Neste caso, a evolução seria: subjetivo, paciente relata complicação renal prévia. Objetivo, 5º dia de internação para tratamento de infecção por MRSA, em uso de vancomicina 1 grama de 6 em 6 horas. Creatinina em D1, 0,9 mg por decilitro e em D5, 1,1 mg por decilitro. Avaliação: análise da prescrição medicamentosa e exames laboratoriais. Plano: monitorar creatinina sérica, sugerir nova coleta para verificação de vancocinemia. Este é um exemplo, porém, existem diversas formas de registrar. O registro deve acompanhar o plano de cuidado do farmacêutico e da equipe. E é importante que o registro farmacêutico se adapte à realidade do hospital em que você atua, considerando o trabalho realizado e o formato de evolução em prontuário padronizado por sua instituição. Também devemos lembrar que, para a evolução farmacêutica estar completa, ela deve conter os dados do profissional farmacêutico: nome, número de registro do conselho e assinatura. Com este vídeo, finalizamos esta série sobre o registro do farmacêutico hospitalar no prontuário do paciente. Esperamos que estes vídeos auxiliem em seus estudos e em sua prática profissional. Lembre-se, registrar é nosso direito e nosso dever.